Então, o Reiki, ele significa, no caso, Rei, né? Rei, Sim. que é energia universal, e o Ki, que é energia vital. Vital. Então, o Rei é o universo, Ki é a nossa energia. Todos Uhum. nós, quando nascemos, nós temos uma energia vital, Sim, que na primeira respiração do bebê, a gente puxa essa energia vital, sim. tá? Isso no japonês. O chinês, ele chama de Qi. Certo. O Ah, indiano é, chama porque de prana. o Reiki vem do japonês, tá, Vem gente? do japonês, é. O Ki, né? O Reiki seria, no caso, uma técnica japonesa que foi compilada pelo Mikao Usui, que é Tá, esse do meio aqui, ó. tá, ok. Tá? Mikao Usui. O Uhum. Mikao Usui, ele foi um estudioso assim de vários pergaminhos e inscritos, né? Tibetanos, budistas. Então, cada conhecimento estava espalhado num canto. Então, o que ele fez? Ele pegou todos os conhecimentos que ele achou referentes à cura energética e Tá, ele fez uma compilação. E aí ele criou um método para poder utilizar esse conhecimento de uma forma mais regrada, né? tá. Como todo japonês gosta de fazer a coisa Sim. certinha, né? Coisa Sim. regrada, né? A gente aprende muito com eles nessa É, situação. muito. Então ele fez essa compilação. Sim. Então esse Voltou, livro são as voltou. apostilas oficiais, tá? O autor é o Johnny DeCarli, tá? O Tá. Johnny DeCarli foi o primeiro brasileiro que teve acesso ao ensino do Reiki, tá? E essa japonesinha que apareceu aqui na capa é a Hawayo Takata, ela que trouxe a técnica do Reiki para o Ocidente, começando lá pelo Havaí e depois para os Estados Unidos, tá? Tá. Então, o Reiki, ele nada mais é do que você utilizar da energia universal Uhum. para você poder harmonizar a energia vital da pessoa Sim. e a própria energia vital da pessoa proporcionar a cura que ela precisa. Porque nós temos praticamente não, praticamente, porque existem subcamadas, né? Mas praticamente nós temos quatro camadas energéticas. Então nós temos aqui, no nosso entorno, nós temos o que nós chamamos de aura, né? Que é na Tá. forma de um ovo. Então nós estamos todos dentro de um ovo de energia, tá? Chamado de aura. Tá. E essa aura ela é subdividida em três partes. Então você tem o corpo astral, você tem o corpo Uhum. mental, você tem o duplo etérico, tudo energético. E aí você tem o corpo físico, tá? Perfeito. Então cada uma dessas camadas, o reiki vai atuar de acordo com o problema que você está vivenciando, que geralmente não é um problema só. O desequilíbrio Sim. não é sempre em uma camada só. Porque nós, como seres humanos, nós temos desequilíbrios diários em vários aspectos, Uhum. principalmente na questão mental e emocional, Sim. tá? Sim. Principalmente. Então, a camada espiritual está relacionada diretamente à tua questão de acreditar em Deus, acreditar numa força superior, acreditar em algo que conduz tua vida, num auxílio divino, né? Quando você está Uhum. em momentos assim de necessidade ou mesmo de gratidão, você, né, agradece a Deus, agradece a energia universal, ou quando você está precisando de alguma ajuda mais, né, mais relacionada a algo assim mais desesperador, você se Uhum. volta, né, se prosta e pede Sim. ajuda para cima. Então, a camada espiritual. Aí você tem a camada mental, que está relacionado diretamente ao teu pensar, tanto Ok. subjetivo quanto lógico, tá? Ok. Lógica e subjetividade está dentro do mental. E a Uhum. camada emocional, que nem precisa nem dizer, que faz parte das emoções que nós temos, tá? Perfeito. E é muito importante o pessoal dissociar. Emoção não é sentimento, É tá? verdade, as Isso é uma pessoas coisa confundem às vezes, né? isso é muito importante deixar bem separado, tá? O sentimento ele é momentâneo, a emoção ela é mais eterna, tá?
para deixar assim uma grosseira explicação. Tá. Beleza? Então, por exemplo, você ganhou um presente de aniversário, como é que você está se sentindo? Feliz. Tá? Beleza? Ah, eu Beleza. tenho uma vida regrada, minha família tem saúde, né? Então eu sou uma pessoa alegre, que é uma emoção, Tá. Tá. tá? Então a felicidade está relacionado a uma alegria, que é momentânea. Beleza? Perfeito. Perfeito. Tranquilo? Tá. E isso, vários aspectos sentimentais que são manifestados aqui no nosso chakra cardíaco, né? Que é o Uhum. nosso quarto chakra, de baixo para cima, né? Ok. E o campo físico, que é propriamente o nosso corpo material, Perfeito. Uhum. tá? E uma curiosidade que geralmente as pessoas, né, acabam descobrindo quando estão em tratamento Reiki, é que quando a doença já está estabelecida no campo material, é porque ela já está no campo energético há muito tempo. Pega primeiro lá para depois se manifestar no físico. É. Então, como nós temos essas camadas, então imagina aqui, você tem a camada espiritual, um Sim. pouco mais para dentro a camada mental, um pouco Tá. mais para dentro a emocional e depois o corpo físico. Ok. Então, se a pessoa desenvolve uma gastrite aqui, é porque lá na camada espiritual já houve uma brecha. Tá. Sei lá, a pessoa de repente não tem muita afinidade com orações, não é uma pessoa que manifesta a religiosidade dela com muita frequência, uma pessoa meio descrente, o foco às vezes está ligado a bens materiais, enfim. Então você já abre uma portinha, como se a tua camada espiritual tivesse aqui, aí você não tem uma vida religiosa regrada, então você abre uma fresta. Aí a energia negativa começa a entrar, literalmente como se fosse uma goteira, tá? Ela vai impregnando. Tá. Ela vai tomando conta. E isso leva, às vezes, anos. Depois, ela vai lá na outra camada. Aí proporciona uma fissura, uma entrada. Porque, de repente, a pessoa está com problemas mentais. E todo mundo tem problemas mentais. Preocupações, afobações, ansiedades, Ansiedade. problemas para resolver, né? Contas para pagar. Então, a gente fica no mental ali, né? E aí vai enfraquecendo essa camada e a energia negativa acaba penetrando lá. Tá. Depois, ela vai acabar entrando no emocional. Porque é uma coisa Tá. assim, vamos dizer assim, que é somatizada. Porque se teu espiritual não tá legal, teu mental não tá legal, tuas emoções vão começar a bagunçar. Uhum. Aí abre uma fresta lá nas emoções. Aí a energia negativa entra lá e começa a trabalhar ali também. Quando chega na parte física, aí a manifestação da doença. Ou do desequilíbrio físico, que às vezes não chega a ser uma doença, mas pode ser uma azia, por exemplo. Tá. Só que Tá. essa azia ela é leve, de repente ela começa a continuar, aí a pessoa vai tomar omeprazol, que é paliativo, Uhum. né? Aí não resolve, daí essa azia começa a intensificar, porque a parte emocional dela não foi resolvida, a mental não, a espiritual não, e começa, continua descarregando na parte física, e de repente até a negatividade começa a aumentar de frequência, porque se a pessoa já não tinha uma religiosidade anteriormente, a tendência é ficar mais enfraquecido isso ao longo da vida dela, né? Entendi. De repente essa gastrite vira uma úlcera, de repente vira uma úlcera hemorrágica, entende? Então você vai Pode. agravando o problema conforme você não vai dando atenção à tua energia. Perfeito. Tá? Então, quando estoura no organismo é porque já vinha de tempo já a coisa interpenetrando devagarzinho, assim, na surdina. E a pessoa não Uhum. percebe porque Uhum. é sutil, né? Perfeito, perfeito. E o reiki, ele vai trabalhar nesses outros corpos. O trabalho do Sim, reiki. quando você aplica energia Reiki, você está trabalhando a energia da pessoa. Quando você revitaliza a energia da pessoa,
automaticamente essas reentrâncias, Tá. elas podem ou ser fechadas de vez, Ok. porque de repente a reentrância era pequenininha, ou se de repente essas aberturas na aura são grandes já, estão acentuadas devido à falta de cuidado energético, né? Aham. Então você tem que fazer mais aplicações. Agora, não adianta você fazer uma sessão Reiki para poder consertar a tua energia se você mantiver velhos hábitos. Você vai Claro, desfrequenciar de novo, você claro. vai abaixar a tua energia de novo e você vai criar novamente essas aberturas e novamente as energias negativas vão atuar. Claro que você só vai estar remediando, você não vai estar atuando diretamente na origem do problema, né? É como se você estivesse tomando um analgésico sem saber a origem da dor. Da dor. Passou o Perfeito. efeito do analgésico, volta a dor. Sim, É a sim, mesma coisa da azia. Você toma um antiácido. sim, Passou o efeito do antiácido, volta a acidez. Então você tem que entender o porquê da acidez, o porquê da dor, para daí sim, você aplicar, né, sim. o tratamento adequado. E Exatamente. geralmente essas dores elas são psicossomáticas, Sim, 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 sim. É tá? como a Janice diz aqui, ajuda muito a reforma íntima, né? A reforma íntima ela vai ajudar muito, né? Muito. Aliás, Janice, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos quando eles iniciam o nível um, eu pergunto para eles: vocês estão dispostos a mudar de vida, Uhum, mudar de hábitos e uhum, mudar de atitudes? Porque se uhum, vocês não mudarem, tudo que eu vou passar para vocês aqui não vai resolver em nada, uhum, uhum. Sim, sim. né? E assim, primo, pasme, o teu problema energético, ele pode começar no útero da sua mãe, Uhum. quando a sua mãe ainda é um feto no útero da sua avó. Que louco! É, exatamente. A sua avó está gestando a tua mãe. A tua mãe, como feto, ela já está com todos os óvulos, né? Que a mulher vai liberando durante a vida, né? Durante Certo, a vida dela. E certo. você é um daqueles óvulos. E você já está Sim. recebendo essa carga energética de duas gerações anteriores. Então, às vezes, você tem uma gastrite na vida adulta ou na vida adolescente tua, porque a sua avó tomava muito café e tinha problema de gastrite e aquela reverberação energética já veio nas duas gerações. Que louco! É. Meu É por Deus isso do que a gente tem que olhar também para a ancestralidade e não céu. só para o momento presente. Sim. Em todos os sentidos, né? Em todos os É, sentidos, né? é. Que legal isso. E como que essa energia ela age na pessoa, Júnior? Então, nós temos vários canais, que nem eu já Sim. falei, né, que nós chamamos de chakras, né? Sim, Então, o vermelhinho ali embaixo, ele tem um cone virado para baixo, como tá. se fosse um cone de sorvete mesmo, tipo uma casquinha Sim, de sim. sorvete, virado para baixo, onde ele vai fazer o aterramento com a Uhum, energia do centro do planeta, tá. tá? Que seria o nosso polo negativo. Sim, Um pouco mais acima você tem o laranja, no qual vai ter sim, um cone para frente e um cone para trás, sim, sim. tá? O amarelo a mesma coisa, cone para frente e cone para trás. O verde a mesma coisa. O azul Tá. claro a mesma coisa. O azul escuro a mesma coisa, para frente e para trás. Já o da cabeça, que aqui tá cor de rosa, mas devia ser lilás, igual tá escrito chakras ali, ó, Tá, tá. tá? Entendi, Aí entendi. saiu a impressão meio ruim. Mas ele é lilás. Esse tem Tá. o cone voltado para cima, só para cima, no qual ele capta a energia universal, que é o polo positivo. E o Esse é o vermelho coronário. é o coronário. E o vermelho ele faz a ligação com o centro do planeta, que é o polo negativo. Por isso que os Perfeito. nossos avós pedia para nós andarmos descalços, para a gente poder fazer o aterramento da energia, descarregar a energia e fazer a energia de cima passar pelo corpo, como se nós fôssemos uma Perfeito. pilha, tá? Sim, sim, sim. Bom, então nós vamos trabalhar nesses chakras quando a pessoa recebe o reiki.
Tá. O tratamento é iniciado no chakra coronário, aí passa para o frontal, para o laríngeo, para o cardíaco, plexo solar, umbilical e no final o base. Porém, nas solas dos pés nós temos mais um chakra chamado Estrela da Terra, que faz o Tá. aterramento e a cor dele é preta, tá? E Tá. acima da nossa cabeça nós temos mais 56 chakras. Então esses chakras que ainda estão sendo, vamos dizer assim, aferidos, são chakras que fazem a Tá. conexão com a tua essência espiritual, tá? Tá. No qual esses chakras estão relacionados a algumas camadas, algumas dimensões. Então a gente está na terceira dimensão, aqui na Terra, né? Mas conforme os chakras vão subindo, como se fosse um fio de conexão, cada chakra tem mais ou menos uma distância de 15 centímetros um do outro. E aí você vai ascendendo, né, para outras Tá. dimensões energéticas, né? Onde estão os mestres ascensionados, onde estão o seu anjo da guarda, onde está Sim. o outro lado também que a gente tem que saber, né? Que Sim. existe porque a gente tem que expandir a nossa consciência ao invés de ficarmos apenas naquele feijãozinho com arroz do dia a dia, Sim. 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 né? Verdade. Verdade. Então, e esses chakras, eles são muito importantes também porque eles fazem conexão com a divindade, Uhum. Uhum. né? Inclusive, tem no Reiki, a gente aprende 4 símbolos para poder aplicar no paciente, né? Um dos símbolos reverbera energia até a outras encarnações, até outras vidas. E Perfeito. você também traz isso com você conforme você Uhum. vai avançando, né? Sim. Sim. Para quem não acredita em reencarnação, seria de repente uma informação vazia, mas respeitosamente falando, mas Sim. existe e a gente tem que entender que o nascimento não é o início e a morte não é o fim. Sim. Exatamente. Não, Então é não. importante também saber desses chakras. É. E o reiki, a identificação do problema é feita através de uma outra técnica, né? Assim, a pessoa, obviamente, a pessoa vai te falar, né? Eu tô de acordo com os sentimentos, não, as dores, ou enfim, quais são os problemas, mas você também, eu sei porque eu fiz uma parte do curso com ele durante a pandemia, que depois eu tive que parar, mas enfim, um dia eu vou voltar a fazer, mas Aham. você faz através da radiestesia, não é isso? Uma Isso. identificação. Dá para fazer pela radiestesia, e aí você tem, no caso, vários tipos de elementos, né? Vários instrumentos radiestésicos que você pode utilizar, né? Você pode usar o aurímetro, você pode usar um pêndulo. O meu pêndulo quebrou, preciso comprar outro, na realidade. Então, o pêndulo, quando quebra, ele está descarregando alguma coisa, né? Sim. Ou, claro, se você jogar ali no chão, né? Daí é Não, proposital. não, não foi o caso. Não, eu explico sempre os dois lados, porque senão a pessoa acha que mesmo se ela jogar lá no chão, ela está descarregando alguma coisa, e não é por É. aí, né? Então, mas quando quebra assim, eu tive uma aluna que ela comprou o pêndulo e no dia da nossa aula ela entrou online, né? E no dia que ela comprou, ela deixou cair no chão e quebrou a pontinha, e daí ela entrou online toda tristonha lá porque o pêndulo dela tinha quebrado, né? Então, quando os cristais absorvem uma carga energética qualquer e acaba quebrando, né? Na verdade, todo o material, vidro, madeira, todo tipo É, de material pode receber carga energética, né? O sim, metal ele não quebra por uma questão de que ele entorta, né? Mas ele pode cair sim, no chão, de repente, sei lá. sim, Mas o cristal, por ele ser um elemento assim mais suscetível a energias negativas, né, e perfeito. absorver esse tipo de energia, então é mais propenso a quebrar, né? Sim, Mas quando sim, isso sim. acontece, a gente coloca o cristal num vaso com terra ou mesmo no quintal
e deixa ele lá. Não usa mais para instrumento de aferição, porque já é uma ferramenta, vamos dizer assim, quebrada, né? Sim, 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 Então, mas aí assim, dá para usar o pêndulo. sim. Então, você conversa com o pêndulo. Sim, não é loucura, você conversa com o pêndulo e ele te Gente, responde. eu sou testemunho, tá? Eu não cheguei lá em cima, eu fiz só o começo, eu podia só aplicar em planta, que aliás eu quero que você fale isso também da aplicação, tá? Mas eu vi as minhas plantinhas melhorando depois da aplicação delas, do reiki nas plantas. Então E eu é sou fato. testemunho. Então, e aí você programa com o teu pêndulo, você combina com ele, como ele fosse teu parça. Ó, Sim, se a energia estiver fraca, você faz tal coisa. Se ela estiver forte demais, né, que daí está muito energizado, faz tal coisa. sim, Se estiver equilibrado, daí você faz tal coisa. E ele faz. Porque o que acontece é o seguinte, quando você se conecta ao teu paciente, você fica suscetível a perceber a energia dele. sim, Aí o que acontece? Digamos que a energia ela passa pelo teu corpo, sim, tá? Ela se, vamos dizer assim, que ela atua, né? Ela se manifesta nos teus nervos do teu tá, corpo. tá, Ela desce pelo teu ombro, tá, passa pelo cotovelo tá. e ela desce pelos seus dedos e ela atua no pêndulo que está aqui pendurado na ponta dos dedos, Perfeito. tá? Eu não estou segurando nenhum pêndulo, tá? Não vão achar que Tá. eu estou segurando. Não é mágica, não. Não. E aí o pêndulo ele vai manifestar Ah, conforme a a gente devia ter intenção. feito uma pegadinha. Você falou, você tá vendo, primo? Tô vendo. Aí o pessoal começa a mandar um de comentário. Eu falo, pô, esses caras são loucos, né? Tem pêndulo nenhum. E daí o que que ocorre? Quando a energia se manifesta na ponta do pêndulo, né? Já ouviu falar daquele olhar de seca-pimenteira? Então, quando você põe uma intenção, é Sim, porque muita gente ainda acha que a energia ela é apenas algo assim que não dá para ver. Ah, o que que é energia? Ah, é algo que não dá para ver. Geralmente é esse conceito que se dá, né? uhum, Mas quando você coloca uma intenção, quando uhum, você coloca uma emoção, quando você sim, coloca uma mentalização no teu campo energético, você emite frequência. E essa perfeito. frequência emitida, ela pode proporcionar algo bom ou algo ruim. Por isso que São vem as o termo formas de de seca. pensamentos, né? Formas de Sim, pensamento são possíveis, né? sim. E emoções também, porque quando a E pessoa está com emoções também. raiva, tá? Ela está Aliás, com mais forte ainda, né? Mais é, forte ainda. sim. E é mais forte, porque a emoção, ela está ligada com o teu divino, Sim. tá? O teu divino, ele habita aqui no chakra cardíaco. A tua essência está no chakra cardíaco. Como o divino, ele é Uhum, mais forte do que o mental é matéria. sim, A emoção é divina. sim. Então, se você coloca o emocional para manifestar energia, de fato, ele é bem mais potente do que a energia mental, que é Uhum, racional, que é matéria, é sim, cérebro, é órgão material, célula, perfeito, tecidos, né? perfeito. E já a energia emocional, não. É energia sutil, que é mais Uhum, forte. Então, o pêndulo ele reage conforme o campo vibratório das emoções, aí pode até falar da questão da mentalização, sim, né? Ele responde à vibração dessa energia que você manifesta, ou perfeito. da energia que o chakra do paciente está manifestando, que é onde você faz a aferição se o chakra está com pouca energia, com muita energia, ou que se ele está equilibrado, Perfeito. tá? Eu vou contar uma história aqui rapidinho, que é assim, Sim, eu atendi uma paciente um tempo atrás. Ela é uma pessoa assim meio desregrada. Ela não tá. tem muita religiosidade, não que tenha que ser carola, mas ela não tem Tá. religiosidade. Ela é uma Uma pessoa assim crença, que... né? Oi?
Não tem uma crença em algo maior. É, ela vibra a vida dela para a questão material, Tá, gosta de festa e gosta de usar certas coisas ilícitas também tá, nessas festas. Geralmente em tá, rave ela vai. tá, E ela veio aqui, a terceira sessão que ela veio, que não foi contínua, né? Ela tá, vinha quando ela precisava, quando eu estava na lama, ela vinha. tá. A terceira vez que ela veio, primo, todos os chakras dela estavam fracos. Todos. Porque um chakra que está equilibrado, ele tem mais ou menos um diâmetro de 6 a 8 centímetros. Tá. Mais que isso tem muita potência, e aí tem muita energia ali também é prejudicial. Os chakras dela estava com mais ou menos 1,5 centímetros, quase 2. Todos os chakras, todos os 7 chakras principais, inclusive o oitavo, que é da sola dos pés. Aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, é bom você começar a diminuir as tuas baladas, porque você está gastando muita energia nesses locais que tem muita negatividade e você vai acabar indo para o hospital, porque teu corpo está sem vitalidade. O Uhum, corpo físico vai começar a sentir o baque. uhum, uhum. Ela vou ver, não sei o quê, mas eu sabia que não ia. Falei, porque se você não parar, o teu corpo vai pedir socorro, ele vai parar por você e você vai ter que ficar no hospital justamente para não ir nas raves. Teu Uhum, corpo uhum, ele vai tomar conta de você. uhum. E ela continua indo nas raves. Claro. Primo, a cachorrinha dela, nada clinicamente falando, ou seja, a cachorrinha dela Tá. protegeu ela. Então, quando você falou que você curou as suas plantinhas com reiki, Uhum. todo ser vivo que tem células vivas, toda célula tem energia elétrica, manifesta energia elétrica, tá? Sim. E toda célula tem energia vital. Então, se você aplicar reiki em qualquer ser vivo, você vai melhorar a vitalidade desse ser vivo e ele vai responder a isso se tornando frondoso, bonito, Sim. Sim. vigoroso. Eu consegui salvar uma rosa do deserto minha aqui aplicando reiki nela. Uhum, Ela uhum. começou, todas as folhas dela estavam secando e elas começaram a nascer novamente novas folhas, né? E aí eu entendi que ela estava no lugar errado, não era da energia dela ali, porque ela estava dentro da minha garagem. E a rosa do deserto, daí eu entendi que ela precisa da energia do sol e eu coloquei ela no tempo, né? Perfeito, perfeito. E ela continua vigorosa. Mas ela me deu esse recado, falou, olha, aqui não é meu lugar, eu estou morrendo, me ajuda. Aí eu Entendi. apliquei Entendi. reiki nela durante uns 15, 16 dias. Ela começou a brotar de novo. Eu falei, opa, então não é questão de terra ruim, não é falta de nutriente, não é falta de nada. Ela está no lugar errado que não está de acordo com a energia dela. E a energia dela está Perfeito. no sol. E eu coloquei ela no quintal, pronto, fechou. É. E eu tenho uma dúvida. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês mandem as perguntas. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, e eu acho que é uma dúvida que quem não conhece o Reiki pode ter a mesma dúvida. É, quando você está aplicando, né? Por exemplo, no caso, na planta ou no seu animal ou em outra pessoa, você está doando a sua energia para ele ou você está sendo só instrumento? Essa é uma pergunta que muita gente faz no curso, inclusive. Aham. Você não doa a tua energia. Uhum. Você vai, como se você fosse uma antena. Uma antena, né? Você Você vai só. através do teu chakra coronário, que está Tá, voltado para cima, você vai tá. captar a energia universal, Uhum. você vai descer no teu canal central, que é Sushuma, Tá. você vai potencializar essa energia e através dos chakras do centro da palma da mão, você vai emanar essa energia para as pessoas, Sim. tá? Presencial e à distância. Porque a energia Reiki, ela não tem limite. Eu posso estar mentalizando alguém lá no Japão e essa pessoa vai Sim, receber essa energia lá. sim, sim, eu acredito. Eu acredito porque o meu mentor, inclusive, faz o tratamento à distância. Então,
isso, eu sei que isso é possível. Sim. É. Uma coisa interessante também que o pessoal pergunta é se reiki tem limite, Ah, né? Ah, se fizer muito reiki, é bom? Claro que é. Quanto mais reiki você recebe, menos suscetível você está de desequilibrar a tua energia e automaticamente desregrar a sua vida. sim, sim, Porque sim. cada chakra ele está relacionado a um ponto da tua vida. Então,